Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, é, hoje eu vou voltar a falar sobre o caso do Johnny Depp e da Amber Heard, né? Eu disse que eu não ia falar, mas surgiu alguns fatos interessantes. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e satisfeito de que estão deixando mensagens para mim nos comentários, né, das redes sociais. E tem uma delas que é uma seguidora que chama Ellen, que se chama Ellen, e ela me pediu para fazer um vídeo sobre difamação e como se proteger disso, né, na nossa sociedade. Então eu já estou elaborando, né, um texto. Eu geralmente meio que deixo um roteiro aqui para poder abordar tudo, né, que o tema exige, né. Então eu já estou produzindo isso e em breve, se não for na segunda-feira, na próxima semana, ele já vai estar entrando no ar. Bom, então vamos ao vídeo de hoje, né? Eu falei que só voltaria a falar falar do caso do Johnny Depp e da Amber Heard se tivesse algum fato novo, que fosse realmente notável, que me desse a oportunidade de falar sobre assuntos diferentes no meio disso tudo. Eis que uma oportunidade surgiu mais cedo do que eu esperava, porque uma nova testemunha foi chamada para depor. Trata-se da doutora Laurel Anderson, e dessa vez ela atendeu os dois ao mesmo tempo, quero dizer, ela não é só a psicóloga dela ou só a psicóloga dele, como aconteceu com as doutoras que havia citado nos vídeos anteriores, como a doutora Curry e a doutora Hughes. Com a doutora Anderson, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a doutora Curry para explicar para vocês que ela não é qualquer uma, já que os haters adoram diminuir pessoas que estudaram mais que eles. A doutora Anderson é especialista em terapia de casais, atua em Los Angeles, é psicóloga clínica há 40 anos. 40 anos de trabalho, mais do que a idade de muita gente aqui. Ela atendeu o casal Heard e Depp de forma separada e juntos, entre os anos de 2015 e 2016. Só vou fazer um adendo aqui no meu roteiro, porque o pessoal estava comentando, né, sobre a doutora Curry ainda, e estavam dizendo que ela era uma psicóloga que foi contratada por uma equipe, etc., e que não era a psicóloga pessoal da Amber Heard, em que eu errei. Bom, quando eu disse psicóloga pessoal, eu quis dizer, ela atendeu pessoalmente a atriz, a Amber Heard, correto? Então, para mim, eu já classifico como psicóloga pessoal. Não importa quem pediu para a Amber Heard passar pelas sessões. Tanto paciente que chegou às minhas mãos encaminhados por médicos, né? Então quer dizer que eu não considero que sou psicólogo pessoal deles, porque um outro médico me encaminhou, né? Isso não faz sentido nenhum. Então eu só vou considerar que é um psicólogo que está fazendo uma análise de fora, se estiver fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, ou seja, estou tomando conhecimento do caso por terceiros e estou analisando sem ter feito uma única sessão com esse paciente. Não é o caso óbvio da Dr. Curry, que naquele próprio vídeo lá eu demonstro quantas horas de sessões elas passaram, tudo que a Dra. Curry analisou, né? Depoimentos, etc, né? Então, sim, eu acertei de novo. Tá? Me desculpem, mas eu acertei. Ela era, assim, a psicóloga pessoal da Amber Heard. Tá? E como eu falei também em outro vídeo, eu não sei porque o pessoal fica levantando essas polêmicas, talvez aí porque já tomou partido da Heard, que ninguém mais toma hoje em dia, né? Vocês vejam que eu tô gravando isso daqui no dia 14 de maio, né? Esse roteiro que eu escrevi já faz já um bom tempo. Parece até que é algo recente, mas é um bom tempo, tá? Antes que me digam ou não, mas a doutora Anderson já foi entrevistada no tribunal há um bom tempo, sim. Só a gravação que está correndo agora, porque eu tenho os outros temas que aparecem na frente, algumas outras coisas que já estão gravadas e eu nunca sei quando é que eu vou colocar no ar. Bom, e aí eu sempre cito que
esperam tanto o Johnny Depp quanto a Amber Heard no final, ou na chegada do depoimento lá no tribunal, e aí chegam pro Johnny Depp gritando palavras de incentivo, de apoio, autógrafos, querendo tirar fotos. Aí podem levantar a objeção. Sim, porque ele é muito famoso, né? E as pessoas não se importam com o que ele fez. Não, isso não é verdade. Lá da primeira acusação dela, lá, sem ser esse tribunal, em outro julgamento, todo mundo ficou horrorizado, escandalizado, porque só teve a denúncia dela e nenhuma defesa dele, nenhum pronunciamento da parte dele, já assumiram então que ele era de fato um abusador de mulheres e ninguém ia lá dar o apoio. Agora que todo mundo já percebeu, como eu sempre digo nos vídeos, já ninguém mais tem dúvidas lá nos Estados Unidos, por exemplo, de que ele é inocente, então estão indo lá tratá-lo como ele sempre foi tratado, né? Como um astro, como um grande ator, que eu de fato também acho, né? Então voltaram a tratá-lo daquela maneira. E, bom, aí já com ela, como ela também é uma atriz famosa, vão lá também dar palavras de incentivo e apoio? Não, eles estão indo lá para vaiá-la, né? Então vocês estão percebendo que não tem nada a ver com a fama deles, e sim a percepção do que o público já está tendo sobre eles. Eu falei sobre essa questão da data, né? Porque ontem mesmo eu estava vendo alguns vídeos que estão viralizando, né? Que o pessoal chama de memes, de tirando sarro da cara dela, né? Todas as expressões faciais que ela tem feito na corte, né? O depoimento dela, em que, como eu falei já em outro vídeo, choro sem lágrimas, destempero e depois já fica normal no segundo seguinte. Principalmente, acho que se vocês digitarem aí e procurarem, tem vídeo dela ela falando sobre o cachorro, né? Você coloca lá Amber Heard, dog, bees, né? Abelhas, né? Que o cachorro dela pisou numa abelha, alguma coisa nesse sentido. E aí ela faz aqueles... Assim, é duro de acreditar que ela já estrelou alguns filmes aí com pessoas importantes em Hollywood, né? Parece que ela fez um filme com Nicolas Cage, etc. Eu não vi, né? E porque ela faz umas expressões assim de dramalhão mexicano, sabe? Aqueles atores de novela mexicana. Aí ela quer demonstrar, sei lá, choro, comoção, ela faz uma cara exagerada. Tristeza, ela faz uma cara exagerada e as pessoas estão fazendo vídeos imitando as expressões dela, né? É incrível. Então, assim, como eu falei, pessoal, ninguém mais considera a hipótese dela ser inocente. Bom, voltando aqui. Bom, eu estava falando sobre o currículo da doutora Anderson, né? Ela atendeu o casal Heard e Depp de forma separada e juntos entre os anos de 2015 e 2016. Eu só quero avisar o pessoal que eu também faço terapia de casal, tá? Já atendi muitos casais na minha clínica. E em breve eu vou disponibilizar um link para que vocês possam me contratar de forma virtual para atendimentos online, já que eu estou digitalizando todos os meus trabalhos e atendimentos. Tá, pessoal? A minha ideia é que chegue um momento que tudo que eu fizer, né, todo o meu trabalho vai estar na internet. Seja a questão de pagamentos, né, poder pagar por essas plataformas, seja também fazendo a terapia também de forma online, tá? Toda essa questão que a gente teve de saúde no mundo todo, né, isso se popularizou, né, e, enfim, nesse meio tempo eu consegui até atender algumas pessoas de fora do país, então é muito mais prático em relação a tudo que vocês possam imaginar, né, esse tipo de atendimento. Porque a pessoa pode ir lá, fazer lá da casa dela, de pijama, a hora que ela quiser, sem precisar ficar pegando trânsito, etc. Eu também. Enfim, é tudo melhor e eu, em breve espero que todos os meus serviços estejam digitalizados, né? Então, assim que possível eu vou deixar um link, eu volto aqui nesse vídeo, coloco em algum comentário, alguma área, e também é só ir acompanhando o canal, as minhas redes sociais, que eu vou divulgar quando tudo estiver pronto, né? Toda essa questão da plataforma aí para o atendimento. Quero dizer também
que eu também atuo como a doutora Anderson, tá fazendo atendimentos separados e juntos com o casal, pagando obviamente o mesmo valor, né? Ou seja, não precisa pagar a sessão do marido e da esposa no caso. E não existe certo ou errado nesse tipo de atendimento, tá? Porque as pessoas ficam já querendo perguntar, levantar polêmicas, né? Que então é só para deixar claro, porque tem psicólogo que prefere só fazer as sessões em conjunto, né? Tem uns que só os dois presentes na mesma sala, né? Para não gerar narrativas paralelas, que poderiam gerar mais conflito em um casal que está prestes a se separar, por exemplo. E há um outro lado de psicólogos que defendem que é necessário sessões em separado para que os membros do casal possam relatar questões que não se sentiriam confortáveis na presença do outro. E aí eu me incluo nessa última categoria de profissionais. Por quê? Porque eu percebi que a gente pode desatar diversos nós e maus entendidos com isso, e as sessões se tornam mais produtivas e eficientes, né? Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que eu posso trazer mais detalhes para vocês em vídeos futuros, tá? Então, assim, eu já testei o método de só atender casais juntos, mas assim, eu vi que é muito mais eficiente, é muito melhor, é muito mais produtivo para sessões quando, por exemplo, a esposa fala coisas que ela geralmente não ia falar na frente do marido, o marido também. E depois não é que vai dar na mesma, que depois você vai chegar na sessão e já vai contar, vai dedurar para o marido ou para a esposa o que foi falado separadamente. Não. O que vai acontecer é que você vai encontrar a melhor maneira possível, junto com o cônjuge, né, que disse aquela coisa, a melhor maneira de você conseguir trabalhar aquilo com a outra parte do casal, né, de falar aquilo, se for necessário ser comunicado, né, e porque tem aquela velha questão da confidencialidade, né, e é lógico que o psicólogo tem que saber e sabe separar, né, o que é falado, por exemplo, na sessão individual e o que é falado na sessão em conjunto, tá bom? Bom, voltando ao caso, acompanhando o depoimento, mais uma vez, repito, em inglês, gravação do tribunal do júri e não comentando de um outro youtuber ou de uma matéria escrita por outra pessoa, a doutora Anderson seguiu a mesma linha de raciocínio da doutora Curry. Ou seja, eu já expliquei 2 vezes no vídeo original e depois no vídeo da resposta aos seguidores para os haters, que a doutora Curry sim era uma das muitas profissionais de saúde mental que atenderam a Heard, que ela se alinhava a uma linha extensa de diversos profissionais dizendo a mesma coisa, e a única que falou um pouco diferente foi a doutora Hughes, tá? E sendo claro, tem probleminha, né? Quem acha que uma voz tem mais razão do que vários profissionais apontando uma mesma direção. Aí, em seguida, eu aponto aqui alguns comentários, né? Assim como eu tinha feito no vídeo da doutora Curry, alguns comentários que a doutora Anderson observou, né, e fez as suas anotações sobre a atriz. Então ela diz: ela fala muito rápido, sem parar, de uma maneira agressiva. Ela corta toda vez que ele tenta falar, e ele claramente não consegue acompanhar a rapidez de raciocínio dela. Vocês notaram que ele fala de maneira ritmada e devagar, né? Eu até mesmo achava que ele copiava o Marlon Brando, que nós dois somos fãs, eu e ele, mas parece que ele também fala assim mesmo. Voltando a Anderson, ela fala por cima dele, o desrespeitando, e ela, como terapeuta, apontou isso, dizendo que desse jeito ninguém vai conseguir ter uma conversa decente com ela. Aí um dos advogados pergunta: ela fez alguma acusação de que apanhava dele? Não quando estavam juntos na sala, somente nas sessões em que estava sozinha. Eu já pressinto que os fãs da Amber ficaram animados, mas eu deixo para vocês pensarem a próxima pergunta dirigida à doutora Anderson, e a resposta é, claro. O Sr. Depp já acusou de ter apanhado dela? Sim, ela estava junto na sessão e a acusou de ter sido golpeada no queixo. A senhora Heard negou, admitiu? Não negou, mas começou a levar a discussão para outra direção.
Sobre se em alguma sessão sozinha ela admitiu as agressões. Resposta: sim, ela me reportou isso. Pergunta: quando acontecia? Todas as vezes que algum gatilho para o comportamento violento era iniciado ou ela se sentia desrespeitada, o que no caso dela acontece com frequência. Se ele tentava sair da situação, ela o agredia para que ele continuasse ali. Ou seja, pessoal, nunca acusou na frente dele para ele poder se defender, e ele acusou ela de agressão na frente dela. Sendo transparente, né? E também aquele relato dele que ele era agredido verbalmente, tentava sair do lugar, se trancar no banheiro, etc. E aí ela partia para agressão física, ou seja, foi confirmado. Outras observações importantes que eu anotei do caso foi que, nos primeiros vídeos eu citei como prováveis diagnósticos, borderline e histrionismo. Eu acertei, como falei em alguns vídeos, e disse que havia um diagnóstico que eu não tinha muita certeza que era psicopatia. E o que agora a doutora Anderson diz, fora o que a doutora Curry já disse, né? Ela disse borderline, personalidade narcísica, tóxica e sociopatia. Dizer que a personalidade é tóxica é só uma redundância, não é diagnóstico de fato. Mas devo admitir que não havia incluído no meu diagnóstico personalidade narcísica. Mas isso não é relevante porque é impossível você ser um psicopata e não ser narcisista, ou não ter traços narcisistas sendo borderline, já que no fim das contas é tudo da mesma família de doenças, entre aspas, que são os transtornos ou desordens de personalidade. Em resumo, eu acertei sim, né, os diagnósticos, como havia apontado nos vídeos anteriores. E os haters disseram que não e é em conformidade com uma lista enorme de profissionais de saúde que atenderam ela. Não só a palavra de uma profissional como a doutora Hughes. E eu sempre deixo claro que um diagnóstico correto deve ser feito em um ambiente clínico, na relação paciente-terapeuta, mas que daria um chute. E é claro que eu estava arriscando a minha reputação fazendo isso, porque vai que eu errasse feio. Mas acertei mesmo analisando a distância, que eu acho que depõe a meu favor e não contra. Depois, no depoimento da doutora Anderson, ela lista uma série de motivos que a fazem acreditar que a Heard é psicopata, assim como a doutora Curry havia dado uma lista de motivos do porquê ela acredita que Heard é histriônica e borderline. Eu também tenho que deixar claro para as pessoas que esses motivos, sim, não são chutes, porque nós, psicólogos, nos guiamos por uma espécie de bíblia, entre aspas, dos diagnósticos, falando a grosso modo, que são os catálogos internacionais de doenças, o CID e o DSM, versão 5, que foi usado pela Dra. Curry, então ela se encaixava em todos os critérios. Para a psicopatia, a Dra. Anderson diz que tudo que falamos sobre as gravações, as queixas, matérias nos jornais, tudo foi premeditado e planejado, o que se encaixaria na questão da psicopatia. Finalizo dizendo que até entendo isso de ainda ter gente defendendo a Amber no Brasil, porque eu fui fazer uma pesquisa rápida no Google e sim, tem um monte de gente fazendo o que disse que deviam estar fazendo. Estão traduzindo as matérias em inglês porcamente, sem interpretação de texto correta. Fora a questão de lobby ideológico, filosófico, etc., que existe sim e muito. Então os jornais saíram de dizer que ela só apanhava dele, para tentar dizer que os dois se batiam, mas que ainda assim a culpa é dele, por ter feito chegá-la ao ponto de agredi-lo, ou seja, segundo a ideologia, a mulher sempre tem que ser vítima. Quem diz o contrário é inimigo, deve ser combatido ou ridicularizado e deve-se taxar essas pessoas de sempre culparem a vítima. Para mim, repito o que disse no último vídeo sobre o assunto, é histeria. E o pior, histeria militante. E é por isso que sempre coloco na descrição do vídeo, e eu sei que pouca gente vai lá conferir, o link para uma palestra da professora Ana Caroline Campagnolo, que fala sobre o tema, traz estudos sérios com dados, fontes primárias e depoimentos sobre essa verdadeira militância histérica que ronda o tema. Vocês sabem quem fez isso de ridicularizar? A atriz Drew Barrymore. Quando é homem que é agredido, ela ridiculariza. Ela ridiculariza o fato de ele usar drogas quando ela já usava drogas aos 7 anos de idade. Depois, claro, pela repercussão negativa, pediu desculpa, sempre com a resposta padrão dos atores de Hollywood. E justamente por ser padrão, ou seja, ser cópia, a gente já sabe que não foi sincero, foi composto por um assessor de imagem.
Ela disse: estou aprendendo a me tornar uma pessoa melhor, etc e tal. Discurso igualzinho, igual copia e cola de outros famosos que pisaram na bola por lá. Ao menos parece que ela já é minoria, porque diversas pessoas famosas já estão se posicionando a favor do Depp. E peço que, se você souber dos nomes que estão se posicionando, me deixe aí nos comentários. Mas outra coisa, com isso você quer dizer que o Johnny Depp é um santinho, é sacrossanto, perfeito? Não. Eu já havia apontado em vídeos anteriores a questão da codependência emocional. É só conferir o vídeo antes de sair me xingando para saber do que se trata. E é claro que ele sim tem problema com abuso de drogas, mas como havia apontado, abuso de drogas não é critério definitivo para afirmar que alguém vai se tornar agressivo. Ah, Frederico, mas conheço um usuário que é violento. Ok, mas não pegue algum caso como todos os casos. E também não pense em que quero normalizar o abuso de drogas. Afinal de contas, eu também já trabalhei na área em comunidades terapêuticas. Ele realmente precisa se tratar, porque isso também passa por um controle maior sobre sua vida e não cair em relacionamentos abusivos com pessoas com diversos transtornos. Eu não acho que o uso dele seja apenas recreativo. E também deixando claro que nem recreativo eu sou a favor. Eu acho que ele pode ser dependente sim, porque nos relatos o uso parece ser frequente em diversas ocasiões. Senão fica parecendo aquela piada que rondava a internet lá no começo dos anos 2000, onde uma senhora dizia que fumava um todos os dias e nunca havia se viciado. Percebem a piada? Todos os dias. Então, só me permitam repetir o final do vídeo anterior. Para mim, o caso está encerrado. Não importa quem chamou a testemunha para depor, se foi os advogados dela ou os dele, porque ela sempre se complica no final, sempre piora a imagem dela. Ela deveria retirar as acusações dela, se declarar culpada e pedir um acordo judicial. Mas enfim, decisão dela. E eu só volto a comentar o assunto se surgir algo relevante, senão peço que me sigam, se inscrevam no canal para acompanhar os demais temas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.